Saber como se diz sempre e nunca em inglês pode ser bem fácil para a maioria de vocês. Mas será que vocês sabem dizer outros advérbios de frequência em inglês? Olá, eu sou o professor Gulf de Inglês e está começando mais um Cai no Vestibular. Muito bem, senhores, hoje nós vamos aprender uma das categorias mais comumente encontradas em textos e que é um prato cheio para uma jogadinha de interpretação dos itens: advérbios de frequência. Primeiramente, vocês têm que entender que advérbios de frequência têm níveis diferenciados de se trabalhar. Não há uma regra de quantos por cento, como se vê aí na internet, um quer indicar o outro. É claro que, quando eu falo sempre, é 100% de frequência e não admite exceção. Quando eu falo nunca, é 0% de frequência e não admite exceção. Mas, muitas vezes vemos tabelas que vão dar ideia de 80%, 60%, 50%. Não precisa calcular, precisa ter noção de qual que é mais frequente e qual que é menos frequente. O problema é que muitas vezes na prova o texto fala geralmente isso acontece. Aí vem um item e fala assim, de acordo com o texto, é incomum acontecer. Peraí, se o texto fala que geralmente chove no final do ano, e o item fala é incomum chover no final do ano, o item está contradizendo a ideia do texto. Então, se geralmente chove, é comum chover no final do ano. Sacaram a diferença? Eu preciso compreender alguns termos. Qual é o problema que nós encontramos em alguns vestibulares quando falamos de advérbio de frequência? Não só por uma questão de vocabulário, mas por um item de interpretação. O texto fala geralmente acontece e o item fala raramente acontece, tornando o item errado só por uma palavrinha. Certamente você conhece alguns advérbios de frequência, mas existem outros que muitos não estão familiarizados. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa lista? Acompanha comigo. Olha só, galera, quando falamos de advérbio de frequência, saber o que é always e never, esses dois de azul? Fácil, né, galera? Todo mundo sabe que quer dizer sempre, always, sempre. E quer dizer usually, usualmente, geralmente, dá para poder associar. Often ou often, curiosidade para vocês, esse T pode ou não ser pronunciado, as duas formas estão corretas. Frequentemente, galera, muito comum. Sometimes, certamente vocês já viram em músicas, né? Bem comum, né? Aquela "Whoa, sometimes I got a feeling". Eu sou péssimo para cantar, mas você consegue associar. Sempre bom associar com músicas, né, galera? Às vezes, hardly ever. Olha que legal. Às vezes, de cara, você não vai associar, mas hardly, lembra de hard. Hard é difícil, hardly, dificilmente. Traduzir hardly ever literalmente não te ajuda, mas pelo hardly ajuda. Dificilmente eles vêm no final de semana. Dificilmente eles vêm, não é que é difícil para eles, é que quer dizer que raramente eles comparecem no final de semana. Então, hardly ever vai dar essa ideia de dificilmente, raramente, algo que não é nada comum de acontecer. Olha que legal, alguns advérbios interessantes. Volta aqui no slide comigo. O hardly ever vai dar a ideia de raramente. E esse never? Never é um nunca. Ótimo, tá fácil, Goofy. Esse eu sei. Beleza. Pergunta para vocês. Sabendo que always e never não têm sinônimos, você consegue pensar num sinônimo para os outros? Olha que interessante. Se eu pergunto sinônimo de usually, provavelmente muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo não vão conseguir pensar de cara um sinônimo para usually. Então, isso pode gerar uma confusão, mas a parte legal é que você não tem que decorar. Você tem que associar. O texto usa o termo usually e o item usa o termo generally, que vai dar a ideia de geralmente também. É um cognato, olha que legal, galera. Often, sinônimo de frequently. Sometimes, sinônimo de occasionally. Olha como é que é fácil. Você consegue facilmente associar porque eles são cognatos. Então as palavras que estão marcadas de azul são palavras básicas ou cognatas. Hardly ever, readily. Então, saber que rarely ou hardly ever vão dar a ideia de raramente é muito importante. Lembrando, vocês não têm que decorar, vocês têm que compreender. O maior problema quando falamos de advérbio de frequência é o que o texto está trazendo contra o que o item está apresentando. Se o texto fala usually e o item fala hardly ever, opa, mudou a ideia. E eles adoram fazer isso, pegar uma informação do texto, reescrever com outras palavras, só mudar um detalhe, aí ele vai mudar
o usually por hardly ever. Mas esses aí provavelmente vocês devem conhecer. Quem não conhece, galera, anota aí a sua listinha. Anota e já exercita para vocês praticarem. Voltando aqui então no slide. Muito bem, esses que estão aí estão fáceis. Agora vamos complicar um pouquinho a nossa vida. E esses aqui, você sabe o que significa? Vamos aprender. E olha que interessante, o primeiro que a gente está vendo aí é o now and then, ou every now and then. Olha que interessante. Ao pé da letra, agora e então, não faz o menor sentido para vocês, né? Vou dar uma dica para vocês que estão assistindo agora. A melhor coisa que você faz para poder aprender vocabulário é tentar associar com algo que você já conheça. Isso é sempre útil. Associação de informações é o melhor. Quando você aprende uma palavra que você nunca viu na sua vida, não tem nenhuma conexão com algo que você tem conhecimento, é mais difícil de você memorizar. Mas eu tenho certeza que você já deve ter visto ou ouvido, né, certamente, esse advérbio, now and then. Quer ver um exemplo disso? Aquela música Somebody That I Used to Know. Ele fala every now and then, não, perdão, every now and then não. Ele fala now and then I think of when we were together. Now and then I think of when we were together. É o início da música. Quer ver uma outra clássica aí dos love songs que você deve conhecer que tem now and then? Sweet Child of Mine. Você já deve ter percebido, quem conhece a letra, que tem um now and then. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. Me desculpa a desafinada, eu sou péssimo para cantar, mas é ótimo para você associar. Ou um clássico dos love songs que muitos não conhecem a letra, mas eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo já ouviram. Chama-se Total Eclipse of the Heart, a música que traz o refrão, né? Traz refrão, não, traz realmente esse trecho que é muito comum na música, que é o turn around, every now and then I get a bit along. Nem lembro o que ele fala na música, mas o turn around, every now and then é bem comum na música e certamente você deve ter ouvido essa música, mas preste atenção. Quem não conhece, associe com uma dessas três músicas que certamente você deve conhecer. O que quer dizer esse every now and then? De vez em quando. Olha aqui no slide. De vez em quando, galera, olha só, every now and then ou now and then, a ideia é de uma vez ou outra. O que quer dizer o termo every other day, every other month, every other year? Ao pé da letra seria todo outro dia, né? Se você traduzir literalmente, fica todo outro dia. Muito cuidado, galera, não é essa a tradução literal. Every other não vai dar ideia de todo outro, mas um que muita gente de cara não vai sacar. Alguns devem saber, quem não sabe, anote. Dia sim, dia não. Em inglês, galera, a gente não fala day yes, day no, a gente fala every other day. São dias alternados. Ah, então eu tenho aula dia sim, dia não. O que pode ser every other week, semana sim, semana não. Every other month, mês sim, mês não. Que é a ideia de alternado. Percebam que não dá para traduzir literalmente. Percebam que se aparecer num item essa construção, você não vai traduzir literalmente, porque vai complicar a sua vida. Parece todos os outros dias, menos esse? Não. Então anote aí, galera, esse é o alternado, dia sim, dia não, mês sim, mês não. Pode ser ano sim, ano não, como vocês acharem melhor, mas encaixe com qualquer outra construção. Voltando para os slides aqui. Senhores, once in a while, esse dá para associar, esse é um pouco mais de boa, que é o às vezes. Once é uma vez. Once in a while, uma vez em quando, de vez em quando, às vezes. Tá? Mesma ideia de now and then. Agora, seldom. Olha para mim. Um dos maiores problemas que nós temos é se deparar com termos como esse. Porque quando eu vi o hardly ever, eu podia não conhecer a expressão hardly ever, mas pelo hardly eu consigo chegar lá. Agora, seldom não tem nenhuma associação. Ou é o famoso ou sabe ou não sabe. Porque ele não se assemelha a nada em português. Não é um termo dos mais comuns de se encontrar, mas na linguagem informal, o que é muito comum em textos, você pode encontrar. E qual o problema? Vem um texto e fala assim, tal coisa usually acontece. Aí vem um item e fala, tal coisa seldom acontece. Percebam que ele falou geralmente, ele falou raramente, só que se você não sabe o que é seldom, pode confundir. Você fala, esse seldom deve ser a mesma coisa que usually. Se você não sabe, marcaria o item como uma alternativa correta. Minha dica para vocês, aprendam esses termos menos comuns. Seldom quer dizer raramente. Quem não sabe, anote aí. Voltando para o slide. Seldom quer dizer raramente. Beleza, galera. Então, aí, ó, esses quatro aqui estão tranquilos, né? Mas ainda na ideia de frequência, olha que interessante.
Você deve associar fácil o que quer dizer a expressão once a day, twice a day. O que é isso? Once a day, uma vez por dia. Twice a day quer dizer 2 vezes ao dia. 3 times a day é 3 vezes ao dia e assim por diante. Agora, quando eu falo all day ou all day long, é o dia todo. Então, se eu falo para vocês, eu tomo banho once a day, é uma vez por dia. 3 times a day é 3 vezes ao dia. Agora, eu tomo banho all day, quer dizer o dia todo. Eu começo a tomar banho e eu fico tomando banho o dia inteiro. Não faz sentido. Eu trabalhei all day long. Eu trabalhei o dia inteiro, desde o início da manhã até o final do dia. Essa era a ideia. Agora, e como é que eu falo todos os dias? Não confundir all day com every day. Pergunta, every day escreve junto ou separado? Uma boa pergunta que muitos não conhecem, né? Curiosidade, as 2 formas. Só que é diferente. É diferente, Goofy. Galera. Every day é o todos os dias, tá? Então, eu tomo banho todos os dias. Não tem um dia que eu não tome banho. Isso é a ideia de todos os dias de frequência. Agora, quando eu uso o termo everyday junto, quer dizer diário. Não é a mesma coisa. O que é diário? É o adjetivo diário. My everyday shower, meu banho diário. My everyday bath. Pode-se usar as 2 expressões. E aí vai dar uma ideia de diário. Beleza? Então aí, ó, alguns advérbios de frequência muito importantes para vocês entenderem. Anote os que você não sabia. Advérbio de frequência sempre tem que tomar cuidado com as intensidades. Não precisa saber quem é exatamente o quê, mas cuidado com geralmente e raramente são bem diferentes. Percebam que os textos gostam de fazer essa jogadinha do texto em relação ao item, mudando a intensidade da frequência. Beleza? É isso aí, galera. Eu sou o professor Goofy de inglês e está chegando ao final mais um Cai no Vestibular. Até a próxima!